O que é o sacerdócio e o que significa para nós? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender um pouco mais da sua palavra. Eu quero falar sobre um assunto muito importante e bem profundo da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero pontuar a parte que ele diz: Eu sou o caminho. Jesus, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por ele mesmo, Jesus. Então, quando o Senhor Deus criou o ser humano não tinha pecado nenhum. Então, o acesso do ser humano com Deus era perfeito, era 100%. Então, veio o pecado, né? E Romanos 3:23 fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a gente percebe que Deus, ele sabe que o ser humano necessita da sua presença. Então, todo ser humano precisa da presença de Deus na sua vida. E a gente observando a Bíblia, a gente percebe que Deus ele sempre criou situações, sempre se preocupou em se mostrar presente e acessível para que o ser humano tenha acesso a ele. E o sacerdócio é exatamente um meio criado por Deus para que o ser humano tenha uma conexão com ele. O sacerdócio ele faz a mediação, né? Então, a Bíblia menciona o sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio levítico da ordem de Arão e o sacerdócio de Jesus Cristo, que é o que vigora hoje, que é o nosso mediador. Então eu quero fazer algumas colocações importantes aqui de forma resumida, que esse assunto é muito profundo, é muito comprido, né? E eu vou ler alguns versículos na carta de Hebreus, capítulo 7, falando sobre o sacerdócio de Jesus e uma referência ao sacerdócio de Melquisedeque e de Arão. Diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 2, diz assim: E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. É, o capítulo 7, o título é O Sacerdote Melquisedeque. É uma referência, o escritor de Hebreus, ele fala nesses capítulos, o 7 e o capítulo 8, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Então eu pontuei algumas coisas importantes para ter um apanhado aqui, para ter um norte sobre o que significa o sacerdócio, né? O que vigora hoje, que é o sacerdócio de Jesus, que é o que faz a conexão, é o que é o mediador, que nos leva até Deus, né? E o escritor de Hebreus compara o sacerdócio de Jesus com o de Melquisedeque, que antecede o sacerdócio de Arão. Esse sacerdócio de Arão, levítico da ordem de Arão, foi criado por Deus lá no Sinai, quando o povo de Israel saiu do Egito. Então se levantou ali um meio do povo de Israel sempre se conectar com Deus. Tinha ali a tribo de Levi, os levitas que foram designados para exercer o sacerdócio, né? O meio de levar o povo de Israel até Deus. E sobre Melquisedeque, esse versículo que eu li, o versículo 2, diz que Abraão lhe deu dízimo de tudo, né? Para Melquisedeque. E o significado de Melquisedeque, que é rei de justiça, e rei de Salém, que significa rei de paz. Abraão, nós sabemos que é o grande patriarca do povo hebreu, do povo de Israel, que era o povo de Deus na época. E Abraão, ele recebeu o chamado, né? Quando Deus chama Abraão e faz promessas para ele, então a partir de Abraão, que é o grande patriarca do povo hebreu, Deus fez promessas para Abraão e a partir daí vem o povo de Israel. E o escritor de Hebreus, ele menciona Melquisedeque,
o significado de Melquisedeque, que é rei de paz, rei de justiça. E um ponto importante sobre Melquisedeque e o comparativo que o escritor de Hebreus faz, que o sacerdócio de Jesus segundo a ordem do de Melquisedeque, o primeiro ponto é que não tem genealogia. Eu pontuei aqui três situações aqui que são mais importantes ao meu ver aqui. O versículo 3 diz assim, falando de Melquisedeque: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. E aí, Jesus Cristo, se a gente observar na palavra, ele veio nascido de Maria e ele nascido de uma virgem, né? Então, ele não tem genealogia. Embora a Bíblia descreve ali, em Mateus, a genealogia de Jesus, na referência de Maria e José. Porque a genealogia de Maria e José vem ali de Davi e tal, mas Jesus ele nasceu de uma virgem. Então o escritor, o evangelista, né? O evangelho descreve a genealogia, mas apenas no sentido de que Maria e José vêm daquela genealogia ali. Então, Melquisedeque, a Bíblia não menciona a sua genealogia. Não se fala de que tribo ele era. Apenas assim, meio que do nada aparece a Bíblia falando de Melquisedeque e não fala quando morreu, não fala quando nasceu, quando morreu, não fala quem era o pai dele, da onde ele veio, não tem genealogia. E Jesus, ele não tem genealogia também, porque ele não é fruto da carne, né? Ele não é fruto de um relacionamento carnal. Ele é gerado do Espírito Santo. Então, e outra coisa importante sobre a menção de sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é que no Gênesis, quando a Bíblia fala de que Abraão teve um encontro com Melquisedeque, tem uma coisa muito curiosa. Gênesis capítulo 14, o versículo 18, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Não é coincidência. Quando Abraão voltava da matança dos reis, né, que os reis tinham levado Ló, que era sobrinho de Abraão, cativo, então Abraão, com alguns homens ali, acho que 318 homens, fez guerra lá contra os reis e trouxe Ló, que estava cativo, né, libertou Ló. E o encontro de Abraão diz que Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão. E o que significa isso? Vamos lá para Mateus, para o Evangelho, quando Jesus, ele na última ceia, ele fala assim, ele pega um pão e parte e fala: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente ele tomou um cálice de vinho e disse: tomai, bebei, esse é o meu sangue que é derramado por vós. E o Senhor Jesus, ele diz também na multiplicação dos pães e peixes, eu já gravei um vídeo sobre falando o pão da vida. Jesus, ele diz assim, aquele que come da minha carne viverá eternamente. A minha carne é verdadeira comida. Eu sou o pão da vida. Essa referência, o pão e vinho que Melquisedeque leva para Abraão, significa que o sacerdócio de Melquisedeque, que é superior ao Levítico, e que Levi é descendente de Abraão, é um dos filhos de Abraão, né, da descendência de Abraão, isso significa que Melquisedeque ele alimenta o povo de Israel, o patriarca de Israel. Quando ele leva pão e vinho, é simbolicamente uma referência a Jesus Cristo. Por isso, são colocações que faz uma conexão entre o sacerdócio de Jesus com o de Melquisedeque, significando que, assim como Jesus ele é o pão da vida e o sangue dele que nos alimenta, né? O sangue de Jesus
simbolicamente é o vinho, né? A Melquisedeque ele leva pão e vinho para alimentar Abraão. E Jesus é o pão da vida e o sangue dele que nos alimenta para a vida eterna. Agora, quando o Senhor Jesus ele faz um quando o escritor de Hebreus compara Jesus, o sacerdote Jesus, com o de Melquisedeque, tem outra coisa muito importante a se colocar, que Melquisedeque abençoa Abraão. Está registrado em Gênesis, no capítulo 14, ao versículo 19, diz assim: e abençoou Abraão dizendo, né? Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos em suas mãos. Então, Melquisedeque, ele abençoa Abraão e abençoa a Deus também. Ele diz: bendito seja Abraão e bendito seja o Deus de Abraão, que entregou nas suas mãos. Olha só, que grandeza tem esse homem aqui, que abençoou aquele que tinha a promessa, que é Abraão, que Deus chamou Abraão, o grande patriarca do povo hebreu. Outra informação importante sobre Melquisedeque, que o escritor de Hebreus faz, é que semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E o versículo 4 diz assim: considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. E o versículo 5, não, o versículo 7, é muito importante aqui esse versículo 7. Diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E o escritor de Hebreus, fazendo uma referência a esse texto, né, de Gênesis, fala que o inferior é abençoado pelo superior. Claramente a Bíblia diz que Melquisedeque é superior, porque ele que abençoa a Abraão. E aí eu quero fazer a colocação importante do sacerdócio de Jesus que vigora hoje. Se Melquisedeque é superior a Abraão, porque fala aqui que o inferior o inferior é abençoado pelo superior, Jesus é superior a Melquisedeque. Olha só, se o escritor de Hebreus destaca a grandeza de Melquisedeque, eu quero destacar a grandeza de Jesus, que nos faz a conexão perfeita a Deus. Essa é a importância de Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo ser humano necessita de Deus. E todo ser humano necessita ter esse sacerdócio. Jesus, ele se tornou sumo sacerdote quando ele se entregou na cruz como morte de sacrifício pela remissão dos nossos pecados. Ele se tornou sumo sacerdote que nos conecta ao Pai. E o corpo dele que foi partido por nós, o sangue dele que foi derramado na cruz por nós, que é o cordeiro, é o que é o alimento, é o cordeiro que nos dá a remissão dos pecados, nos purifica de todo pecado e nos faz nos conectar com Deus. Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Essa é a importância do sacerdócio para a nossa vida. Isso de forma resumida, isso é muito importante a gente compreender esse assunto, amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender mais e mais da sua palavra e ter sempre essa conexão, essa possibilidade de nos conectar a Deus, entender que Jesus Cristo é que nos conduz ao Pai. Amém?